É isso aí, pessoal, aqui quem fala é o professor Anderson e vamos dar continuidade ao último vídeo que trabalhamos aí da aula 1 Construct, onde estamos aprendendo um pouco sobre o layout, sobre os recursos do programa, como desenvolver e tal, a ideia inicial de como trabalhar com o programa, tá? Então, hoje vamos agora dar continuidade falando sobre camadas e comportamentos, tá? Então, para tal, vamos criar aí um estilo plataforma, tá? No exemplo para ilustrar o trabalho com os comportamentos, tá ok? Então, vamos começar aqui abrindo o programa. Certo? Então, não vou ficar repetindo o que trabalhamos aí na última aula. Então, você que assistiu já sabe como é que funciona. Só vou estar dando uma pincelada de vez em quando aqui para a gente relembrar, tá bom? Então, ó, vamos criar um projeto do zero. Então, eu posso vir aqui em File, New, né, e criar um projeto aí com as configurações padrões aí do programa, tá? Então, no caso, New Import Project. Beleza, vou estar fechando aqui a página inicial, tá? E vamos vir aqui na área do layout para poder começarmos a trabalhar. Então, primeiramente, vou definir um tamanho para esse layout, né? O layout aí está um pouco grande, então vou colocar um valor aqui de 1000 por 1000, tanto na altura como na largura. Aprendemos na última aula que quando clicamos em elementos, objetos, no cenário, ou então clicamos aqui nas camadas, automaticamente vamos ter aí as propriedades ao lado esquerdo. Então vamos lá, continuando, determinei aqui a largura e a altura, 1000, 1000, e agora vou estar nas propriedades do projeto, visualizando elas. Eu vou estar agora alterando o tamanho da tela do jogo, onde eu vou colocar 640 e vou manter aqui o 480, tá? Beleza, então vamos lá, continuando, já temos aqui a dimensão aqui da tela do jogo, né? E agora um outro ponto que eu já ia esquecendo, né? Em visualizar, vamos colocar aqui o navegador como padrão, o Chrome. Lembrando que se seu sistema já tem um navegador padrão para abertura de sites, automaticamente aqui, se você manter o default e executar o jogo, ele vai abrir o navegador padrão que você utiliza, tá? Então, no meu exemplo, para evitar problemas com os usuários aí, quem estiver assistindo, que estiver seguindo, fazendo a mesma coisa, então coloque o Chrome aí se você estiver utilizando aí o navegador Chrome, tá ok? Então vamos lá, continuando com a nossa ideia, vamos falar aqui sobre as camadas, tá? Então, pessoal, aqui do lado direito, né, onde temos as camadas, eu vou estar falando para vocês de duas formas referentes às camadas. Primeiro, as camadas primárias e as camadas secundárias. Eu vou tentar ser bem direto aqui para poder a gente ir direto aí para os comportamentos, tá bom? Ser mais preciso aqui com as informações. Então, de início, eu tenho aqui a camada 0, que é onde se encontra aqui o nosso layout, né? E eu vou adicionar mais uma camada, que no caso é a camada 1, a Layer 1. Layer e camada é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, Layer 0, Layer 1. Então, na Layer 0, detalhe, a camada que você selecionar, ao inserir um objeto, como eu vou fazer a inserção agora, ou clicando com o botão direito Insert New Object, ou dois cliques com o botão esquerdo do mouse, tá? E aí eu venho aqui em Sprite, tá? Sprite, Insert. E aqui você já percebe o seguinte, o ponteiro com a cruz indica aonde eu quero colocar esse sprite. E ao mesmo tempo ele já coloca uma informação na tela dizendo qual é a camada que eu me encontro. Isso é muito importante para você não cometer erros. A gente vai perceber futuramente que colocar objetos no local errado e mantê-los lá podem dar alguns erros futuramente. Então, para evitar isso, é bom sempre você saber onde você está colocando os objetos. No meu exemplo, estou colocando aqui na camada 0, ou seja, na Layer 0. Pronto. Quando eu clico, você já sabe... Na última aula eu mostrei um pouquinho sobre isso. Aqui apresenta-se um programa, né, de segundo plano para trabalhar aí com o... Tipo como se fosse um programa de edição, né, em segundo plano aí no Construct, tá? Um programinha cheio de recursos que vamos conhecer melhor futuramente. Mas de início vamos apenas utilizar o Fill para estar colocando uma cor com um baldezinho de tinta. Escolho uma cor qualquer. Clico em cima do retângulo que automaticamente a cor vai ser preenchida, tá? Vou fechar aqui, pronto, aprendemos que podemos redimensionar tanto por aqui como também nas propriedades, tá? Então, não vou entrar em detalhes com respeito a isso, você qualquer coisa verifica aí na última aula. Eu vou colocar tamanhos iguais aqui, 100 por 100, pronto, todos os lados com 100 pixels, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um outro objeto. Esse objeto, vou fazer a mesma coisa, tá? Então, para não perder tempo, vou só aumentar um pouquinho o tamanho dele. Vou criar mais um terceiro objeto, tá?
certo, colocando uma cor aqui, pronto, temos 3 objetos. Agora vamos entender a interação entre esses objetos. Você percebe que quando eu fui inserindo, o último é o primeiro, que se apresenta aí acima dos demais, né? Como você pode ver, ó, tá? Beleza, naturalmente ele se apresenta como se fossem camadas, um em cima do outro. Ali temos um no meio, um lá atrás e outro aqui na frente. E detalhe, todos eles eu inseri na camada 0, na layer 0. Então praticamente a forma como eles estão aqui distribuídos, eu posso chamar aí de camadas secundárias. Por quê? Porque essas camadas estão entre os objetos dentro de uma única camada, tá? Então a layer 0 está comportando 3 objetos que estão de uma certa forma um em cima do outro, tá? E como é que eu posso fazer interação entre essas camadas secundárias? Por exemplo, eu clico com o botão direito sobre a primeira aqui, e em Z Order, né, temos envie send to top layer, ou seja, envie para o topo da camada ou envie para baixo da camada, tá? Então, por exemplo, para baixo da camada, aí você percebe agora, ó, que ele foi parar lá embaixo da camada, entre os dois, né, iniciais, ele está agora lá no fim. Eu clico com o botão direito, Z Order, enviar para o topo da camada, e ele volta a ficar na frente de todos eles. Professor, como é que eu posso fazer a interação entre uma camada e outra? Olha, a versão por ser Free Edition, ela não vai te permitir trabalhar aí com o método aí de Z Order, tá? Deixa eu ver o que se encontra aqui. Existe um recurso que é o Z Order, bem aqui, ó, a barra, ela não fica habilitada na versão, tá? Olha só, tem que comprar para poder ter acesso, tá? Então, para poder fazer essa interação fica um pouco complicado, tá? Na versão Free Edition. Assim como também na Free Edition você só pode colocar 4 layers, como você pode ver, tá? Felizmente. Mas aí você pode comprar o programinha, está numa faixa de R$ 1.400, tá ok? Lá no site da ICEA você pode ter acesso ao mesmo. Beleza, então vamos lá. Dessa forma a interação, o que eu recomendo para você evitar problemas com os elementos que vão ficar no meio deles, já que ou você coloca lá no fim ou lá no início, né, das camadas secundárias dentro de uma camada principal, então eu recomendo você já saber qual o objeto que você quer colocar. Então nesse contexto, imaginem aí que a Layer 0 fosse um cenário, né, com piso, com plano de fundo, com árvores, com pedras, com animais, sabe? Aquele cenário cheio de coisas. Então eu posso colocar uma pedra em cima do piso, um piso em cima de um caule de uma árvore em cima de uma pedra que está sobre esse piso. Então aqui a interação entre os elementos um na frente do outro depende da forma como você vai colocá-los, tá? Na sequência que você vai colocar, principalmente se você utilizar a versão Free Edition, tá ok? Mas se você estiver utilizando a versão paga, você vai perceber que isso aí é tranquilo. Você pode depois alterar através do Z Edit aqui, ó, no Z Order, Edit Z Order, né? E já que não é uma versão paga, então não vai me permitir fazer isso aí. Então já deu para entender que aqui a interação está dentro de uma única camada, que é a Layer 0. Vou fazer o seguinte, eu vou clicar nesse objeto bem aqui que você está vendo, e eu vou vir aqui, ó, em Common, e eu vou estar colocando agora na Layer 1. Então eu posso também nas propriedades determinar qual é a camada que um objeto elemento pode estar. Então, ó, dessa forma, você percebe agora que na Layer 1, se eu retirar a visualização, ó, é óbvio que o objeto também vai sumir. Por quê? Porque esse objeto não está mais na Layer 0, está dentro da Layer 1. Tá? E detalhe, se eu pegar e arrastar a camada primária Layer 1 e colocar abaixo do 0, você percebe que ele some. Mas por que ele some? Eu vou te mostrar por que ele some. Porque aquela área branca toda do cenário também faz parte da Layer 0, a camada inicial. E você percebe que o elemento que eu coloquei na Layer 1 fica à mostra, porque ele estava atrás da área branca. Tá? Então eu posso fazer a interação entre as camadas, né, determinando aqui, utilizando as setas para posicionar, tá? Ou eu posso também aí clicar, segurar com o botão esquerdo e arrastar aqui, que dá no mesmo, tá? Então, ó, a interação entre as camadas principais, no caso as camadas primárias, é aqui, e a interação entre as camadas secundárias, clicando com o botão direito, Z Order, envie para o topo ou envie para baixo, você faz aqui. Então, futuramente a gente vai perceber, né, a importância de trabalhar com esses recursos. Já que entendemos aí o que são camadas primárias e camadas secundárias, olha, esse conceito não está aí na internet, tá? É eu que estou inventando aí esse conceito para poder facilitar o entendimento da mesma, porque eu não vi nenhum material aí que detalhasse esse tipo essa forma de trabalhar com as camadas, tá? E aí eu via muito conflito na internet, na rede, então eu preferi nomear dessa forma para entendermos o que é as camadas primárias e no caso as camadas secundárias é a interação entre os objetos, né, entre si numa mesma camada, tá bom? Beleza, então vamos lá. Para poder trabalhar agora com o conceito de comportamentos, o que é um comportamento? É o seguinte, pessoal, se eu iniciar o jogo, como você já pode ver aqui, o tracejado é a tela do jogo. Então, ó, F5.
O F5 vai fazer com que execute diretamente, ou então poderia simplesmente clicar no símbolo de play aqui, né? Ou em Home Layout, tá? Tem tanto por aqui, como pressionando também aí como é a tecla F5 no teclado, tá bom? As teclas de funções que estão na parte superior do teclado. Beleza, então vamos lá, continuando. Ao executar o jogo, nada acontece. Por que nada acontece? Porque esses elementos, esses objetos, são apenas imagens geométricas, ou seja, quadrados aí, né, que estão posicionados um atrás do outro. Tá? Então, eu quero que você entenda uma coisa, que um jogo, ele só é um jogo a partir das configurações, da lógica que você aplica a ele. O jogo, se você quer tornar um chão, você tem que configurá-lo chão. Não é porque tem aparência de chão, não é porque tem uma figura de um chão, que ele é um chão. Então, nesse contexto do Construct, a gente consegue trabalhar com essa ideia utilizando o que chamamos de behaviors ou comportamentos. A expressão na verdade é behaviors, né? Então, utilizando esse comportamento, a gente vai poder definir como que esses elementos vão estar se comportando dentro do jogo. Então vamos lá. No meu ver aqui de apresentar para vocês o comportamento, vamos conhecer vários comportamentos, tá? Não todos eles. Ao longo do módulo a gente vai conhecer o restante, mas a gente vai, quer dizer, ao longo das aulas, videoaulas, a gente vai conhecer o restante. Mas eu vou utilizar aqui um personagem de plataforma para poder ilustrar para vocês aí praticamente grande parte dos comportamentos existentes aí, para facilitar essa ideia aí de plataforma, ou seja, do personagem que vai estar se movendo na tela. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente vou escolher um desses aqui, né, para ser meu personagem de plataforma. Geralmente compreendi como se fosse uma pessoa, só que claro, é só uma forma geométrica, não temos nenhuma animação de momento. Esse aqui eu vou diminuir um pouco mais ele vai ser tipo um chão para mim, tá? Vou colocar ele bem aqui. Vou colocar o nosso amigo aqui também. Futuramente a gente vai entender outros recursos referente aí ao que você está vendo, então fique tranquilo que muita coisa a gente vai aprender ao longo do conteúdo. Esse aqui vai ser uma plataforma. Por quê? Eu vou te dizer o que vai acontecer. Eu vou duplicar esse elemento bem aqui, o vermelho, né? Ctrl C, né? E aí, deixa eu ver aqui, vou colocar aqui e Ctrl V para colar. Pronto, aí. Vou colar o mesmo mais à frente, tá ok? Qualquer coisa, se você quiser ter uma melhor visualização, você vem aqui em visualizar, tem Snap Grid e Show Grid. Então eu vou aqui, ó, Show Grid, para poder verificar a posição dos elementos, tá bom? Fica até melhor para trabalhar. Depois aí a gente retira. Certo. Então eu vou colocar aqui esse bloco bem aqui. Esse bloco ele tem 130 por 119. Eu vou colocar aqui 120 por 25. Então ele vai ter 25 de altura e vai ter 120 aí de comprimento, tá bom? Então, ó, 120 assim e 25 de altura. Beleza. O que eu quero é fazer o seguinte: esse personagem pular em cima dessa plataforma para chegar do outro lado. Só que essa plataforma, para poder facilitar essa ideia, ele vai precisar ter um comportamento. Assim como o nosso personagem, para poder ele pular, ele terá que ter um comportamento. E detalhe, isso aqui para sustentar o nosso personagem, terá que também ter um comportamento. Então tudo aqui vai ter que ter comportamento. E como é que a gente insere o comportamento? Olha, tem várias formas de você inserir um comportamento. Vamos entender inicialmente, no caso aqui, o nosso personagem. Vamos dar nomes para eles aqui. Então, bloco na área de objetos, eu vou colocar o nome assim, herói. Aqui embaixo eu vou colocar bloco, que é o que vai se mover, né? E aqui eu vou chamar de chão, né? Que será o piso, sei lá, você escolhe aí, chão. Vou chamar de chão. Pronto. Então, ó, observe que quando eu clico no chão, tanto esse como esse são selecionados. Então, se eu colocar um comportamento por aqui, tá? Se eu colocar um comportamento por aqui, clicando com o botão direito, Behaviors, ou então eu posso simplesmente vir aqui, ó, com ele selecionado aqui o chão, eu posso vir aqui também e clicar em Behaviors. Então, ó, vou clicar e agora eu posso adicionar para o chão comportamentos, tá? Traduzindo aqui, Behaviors, comportamentos. Clicar no sinal de mais para adicionar e aí vamos ter algumas categorias como atributos, gerais e movimentos, tá? Então são 3 categorias que você pode escolher para trabalhar. Então vamos considerar o seguinte: primeiramente eu quero que esse bloco, na verdade eu estou com aqui selecionado, estou com o chão. Eu quero que este chão, né, seja algo que não deixa o nosso personagem cair. Então ele até então é só um bloco que pode ser ultrapassado por qualquer coisa, pode ser traspassado por qualquer coisa. Então eu vou estar tornando ele, ó, sólido, um atributo sólido.
Então agora eu tenho o chão, que tem nome de chão, tá? Mas agora ele de fato é um chão, porque ele vai sustentar o nosso personagem, tá? Caso contrário, nosso personagem iria cair, né, no infinito aqui. Tá? Então isso aqui agora é um chão para o nosso personagem. Então, vou fazer o seguinte, o nosso personagem, vou clicar nele e eu vou vir aqui em comportamentos, né, para outra forma, poderia ser por aqui também, clicando com o botão direito, e eu vou começar a adicionar os comportamentos agora. Então quero que você preste bastante atenção como é que funciona a ideia aqui. O comportamento de movimento que vamos atribuir é exatamente o que você está vendo na imagem aqui, ó, tá? O platform. E esse comportamento, ao adicionar, vai fazer com que o nosso personagem, vamos lá testar o jogo para você ter uma ideia. Ó, você já percebe que o chão está sustentando, né? E quando eu pulo, ele não passa por ele porque o bloco vermelho é um chão de fato com um comportamento solid. Se não tivesse comportamento solid, eu não ia poder ficar em cima desse bloco, tá bom? O que eu estou utilizando para controlar aqui, por padrão no Construct, são as setas direcionais no teclado, tá? Para cima, para esquerda, para direita, e aí o para baixo aqui, né, depende aí, por exemplo, se eu configurar usando as teclas, né, o keyword, que é uma coisa que a gente vai conhecer futuramente, né, para poder definir aí outras ações para o nosso personagem, beleza? Então, ó, ele dá o pulo e você percebe que eu não consegui ficar em cima do bloco porque esse bloco também não tem um comportamento solid, tá? Então, eu dei um F5 para atualizar, ó, ele não, nem sequer toca direito, né, ele passa por dentro. Então a gente vai colocar também aqui solid no outro bloco aqui que eu selecionei, né? Pronto. Agora sim. Agora eu não sei se vou alcançar, né? Olha só, pronto, consegui alcançar. Pronto, agora eu consigo ficar em cima dele. Opa, caí. Certo, bora lá. Então, dessa forma já tem os sólidos aplicados. Só tem um detalhe. Eu vou fazer novamente um teste lá para você perceber uma coisa. Por exemplo. E quando eu pulo para o outro, ó, cadê que a tela me acompanhou? Por padrão, em jogos, plataformas, a gente quando corre, né, a gente simplesmente tem a tela nos acompanhando. Então o problema ocorre por causa do seguinte: o objeto que eu quero que a tela acompanhe é o personagem, é o herói. Então, com ele selecionado, eu vou ter que vir aqui, ó. Ele já tem aqui o plataforma adicionado e vamos adicionar mais outro comportamento. O outro comportamento que vamos adicionar é esse bem aqui, ó, scroll to, que ou seja, vá até acompanhe, né, uma expressão, né, que se remete a essa ideia. Então, quando eu iniciar o jogo agora, o F5, ó, você agora tem a tela do jogo te acompanhando, ó. Opa, só que aqui não deu para me alcançar. Então agora a tela está me acompanhando, perfeito. Outra coisa também que é importante a gente considerar aqui no caso, deixa eu ver aqui, já temos o nosso personagem. Agora esse bloco ele está estático, está me atrapalhando pra caramba, né? Eu consigo alcançar daqui, mas aqui eu não consigo alcançar. Então a gente vai fazer o seguinte: esse bloco vai conter outros comportamentos além do solid, tá? Então os outros comportamentos que vamos adicionar para esse bloco aqui, para a gente conhecer aí a interação, é esse bem aqui, ó. Vamos trabalhar com o sign, tá? Então o sign é um comportamento muito interessante, tá? Quando eu seleciono um objeto, aqui ao lado esquerdo você vai perceber todas as características, as configurações do sign, tá? Vamos conhecer algumas delas porque não dá para a gente se aprofundar muito por causa do tempo, tá? Então vamos lá. Aqui na categoria de movimentos eu posso escolher entre todas essas formas de comportamento de movimento: horizontal, vertical, size, reach, ratio, ângulo, ou seja, na horizontal, na vertical, no tamanho, né? Ele vai se movimentar com base no seu tamanho, na sua largura, na sua altura, no seu ângulo, na opacidade e um valor atribuído, tá? Então tem várias formas de ele se comportar aqui nesse contexto, tá bom? Então no caso aqui, quando eu coloco horizontal, vamos verificar o que vai acontecer. Ó, ele está fazendo um pequeno movimento, se deslocando de um ponto a outro, tá? E quando ele se desloca de um ponto a outro, ele tem um limite para até onde ele vai, tá? E ele também tem uma velocidade que você está percebendo aí, né? Então em uma questão de um período, né, ele faz um movimento completo indo para esse lado e para o outro lado, tá? Essa distância com que ele se desloca é baseada no centro do objeto. Só que quando o jogo inicia, o objeto já está em movimento, então você não tem como identificar exatamente onde está o centro. Mas já que a gente está criando o nosso projeto, vai ficar um pouco mais interessante e fácil de desenvolver essa ideia. Então essa é a limitação do lado direito e essa aqui é a limitação do lado esquerdo, tá? E o centro é bem aqui por aqui, tá? Então essa ideia aqui é o seguinte: quanto que ele está se deslocando, tanto para a esquerda como para a direita? Ele está se deslocando baseado nisso bem aqui, ó. Vamos selecionar aqui o objeto, magnitude. A magnitude está dizendo que ele está se deslocando do seu centro para a esquerda e para a direita
50 pixels. No total, então, 50 mais 50, 100 pixels é a distância com que ele se move de um ponto A para um ponto B. Vamos entender aumentando para o tamanho idêntico ao dele. No caso, ele tem 120 o bloco, então na sua largura, olha só, 120, então ele vai ter agora também na magnitude 120. Vamos verificar o que vai acontecer. Você percebe agora que o bloco ele vai fazer um movimento. Deixa eu ver aqui qual seria o ponto do eixo central. Agora você percebe o seguinte, que o bloco está fazendo um movimento igual a 120 o seu tamanho. Da onde você está vendo o ponteiro do mouse para a esquerda e para a direita, o total é 120 pixels que ele está se deslocando. Então no total aqui é o seguinte, a distância que ele percorre de um ponto A, ou seja, desse ponto para o ponto que está saindo aqui do mapa, é um total de 240 pixels. Aí vocês perguntam, professor, por que é importante entender o que o senhor está falando aí sobre essa questão de deslocamento da magnitude? Porque se eu estiver num labirinto, se eu estiver num cenário onde eu tenho uma certa distância do teto para o piso, e eu quiser colocar um bloco para fazer movimentos que compreendam toda essa área, eu vou ter que ter uma noção de distância do piso para o teto para poder determinar de uma forma mais precisa o movimento na vertical ou na horizontal, de acordo com esse ambiente dos objetos. A gente vai perceber isso mais na prática na frente, aí, trabalhando com outros estilos de jogos, tá bom? Então vamos lá, eu vou voltar agora lá para o nosso contexto. Então você já sabe que magnitude é exatamente os pixels que são deslocados para a direita e para a esquerda a partir do centro do objeto. Tá? O período, o período nada mais é do que o tempo que leva para ele fazer todo esse processo do ponto A para o B e volta para o A novamente. Então aqui é o seguinte, quanto menor o período, ou seja, 2 segundos, aí você vai perceber a forma como ele vai se deslocar agora. Olha só, bem mais rápido. Tá? Então ele conclui em 2 segundos o período em que ele vai do ponto A para o ponto B e volta para o ponto A. Ou seja, do ponto A para o ponto B e volta para o ponto A. Tá? 2 segundos. Então, de uma certa forma, você já tem uma noção que fica mais interessante agora o jogo, né? Você tem um objeto se movendo. Mas tem outra forma de configurar também. Tá? A gente pode fazer uma outra brincadeira bem legal aí com o uso do sign, tá? Então vamos lá, eu vou agora acrescentar mais um sign, tá? Professor, mais um sign? Exatamente. Vamos forçar agora um comportamento diferente, tá? É muito usado aí por inimigos em jogos, a gente vai conhecer um pouquinho como é que funciona esse tipo de comportamento, mas a gente vai fazer alguns testes propositais para você entender melhor o uso dos mesmos. Então vamos lá, enquanto esse primeiro que configuramos com o tamanho de 120 na magnitude e com período de 2, e temos aqui o horizontal, fazer um deslocamento horizontal, agora eu vou fazer o seguinte, em vez de horizontal no Sine 2, eu vou colocar o vertical. E 50 magnitude vai ser o seguinte, se é 120 assim, 50 vai ser assim, ó, na vertical. Então vamos forçar ele a fazer um movimento tanto na vertical como na horizontal. Ou seja, ele vai se deslocar para a direita e para a esquerda, na horizontal, mas ele também vai fazer um movimento na vertical. Se não dá para fazer nem na vertical ou na horizontal isolados, então ele vai forçar a fazer um movimento simultaneamente. Então ele vai começar na transversal, na diagonal, fazer um movimento. Então vamos verificar como é que ele vai se comportar nesse quesito. Eu vou deixar o 50 e a magnitude de 120 no primeiro sign e vamos testar para ver como é que ele se comporta. Ó, você percebe que ele está fazendo o movimento de 150 ele está subindo, né? E também ao mesmo tempo está indo para as laterais, esquerda e direita, tá? Então você percebe que ele está fazendo um movimento forçado nos dois sentidos, tanto vertical como horizontal, tá? Então esse tipo de interação, aí você já consegue imaginar os oponentes, os inimigos que a gente pode colocar, claro, de uma velocidade bem menor. Mas vamos identificar o seguinte, mais detalhes aqui referente ao período. Vou diminuir o período, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Aí temos agora um movimento único em dois sentidos, porque o período da frequência foi bem diminuída. Então, o grande lance aqui está entre os períodos, tá? A velocidade com que vai ocorrer os períodos do Sine 2 e do Sine 1. Tá? Então, no Sine 1 eu coloco o período no 4 com a horizontal, e aí você percebe que no Sine 2 com o período 2, que é bem mais curto com a vertical, vamos ter um comportamento diferente. Olha só. E agora, o que te lembra esse tipo de movimento?
né? Se você já jogou Donkey Kong, né, 1, 2, 3, e você observou as abelhinhas naquele jogo, que é difícil pra caramba em alguns pontos, mas é muito divertido, da década de 90, ou se você já jogou Super Metroid, ou se você já jogou Warlock, Mario World, né, com o seu copazinho voando com umas asinhas lá, que libera a pena quando você mata. Então assim, tem muita coisa, né? Não libera a pena, né, pessoal? Eu viajei aqui, não tem esse negócio de liberar a pena não, tá? Essa pena parece que é um bloco com uma interrogação, né? Eu joguei muito Mario e não deu um branco aqui, mas é melhor do que ter dado um rosa, né? Então, de fato, como você está vendo aqui, ó, temos o bloco fazendo o movimento. Por quê? Porque o Sign na vertical tem um período mais curto do que o Sign na horizontal, né, que está aplicando um movimento de 4 segundos. Então essa diferença entre o período de 2 e o período de 4 segundos vai exatamente fazer o que você está vendo aí na tela. Tá ok? Beleza, né, pessoal? Então vamos, só para ter uma ideia aqui. Opa, pulei. Olha aí que legal. Pronto, né? Agora isso é um bloco que eu posso usar para me transportar de um ponto para o outro, né? Mas se fosse um inimigo, né? Uma abelha, alguma coisa assim. Então futuramente você vai perceber que vamos poder colocar animações dentro desses objetos, né? Para poder aí ficar mais interessante. Mas de momento estamos aprendendo os comportamentos e é importante que a gente entenda aí como funciona essa ideia. Então bora lá. Continuando, vamos agora conhecer um outro comportamento, mas para isso eu vou ter que detonar aqui o... Deixa eu ver aqui qual dos comportamentos que eu vou tirar dos signs aqui. A gente vai conhecer outro comportamento. Vou logo adicionar aqui para você ter uma ideia. Comportamento bullet. O comportamento bullet é bem interessante porque temos várias formas de colocarmos esse comportamento aí na ativa em um projeto, tá? E ele é muito legal porque ele simula exatamente o movimento uniforme de uma bala, tá? Sentido retilíneo por cima, ou seja, ele vai no sentido sem parar, no sentido reto, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui temos a velocidade desse bullet, vou colocar uns 200, diminuir a velocidade do bullet. E agora eu vou verificar o seguinte, o sign horizontal eu vou ter que tirar, que é o sign 1. Então eu vou vir aqui o sign, eu vou estar deletando o sign, vamos deixar apenas o sign aqui na vertical, tá bom? Vou fechar aqui, vamos analisar aqui no teste. Vamos lá. Ah, professor, o que aconteceu? Beleza, ele estava parado bem aqui, e já que está no modo bullet, ele vai para frente sem parar, né? Então vamos corrigir esse problema. A gente vai aqui nos comportamentos dele e vamos inserir mais um outro comportamento. O comportamento RIP. O RIP vai fazer o seguinte, pessoal. O próprio Rick já está dizendo. Ele vai, quando ele encontrar o fim do cenário, ele volta para o outro lado do cenário. E surge, na verdade, do outro lado do cenário. Então, ó, vamos ver aqui. Eu vou colocar bem aqui o bloco, né, para fazer uma graça, e vou, ó, iniciar o jogo. Pronto, ó, ele vai indo para frente. Aí vai chegar um momento que quando chegar no fim do cenário, ó, ele nasce do outro lado, tá? Beleza? Então, ó, opa, pronto. Aí ele vai aparecer do outro lado e vem, ó. Então existe muito jogo aí que a gente pode utilizar esse recurso, né? É um recurso bem legal aí, tá? E tem um jogo aí muito nojento, se não me engano, parece que é do Aladdin. Gente, pensa numa situação complicada, que você tem um bloco vindo na direção direita, né, e acabou de cair. Tem um bloco vindo da direção direita, um da esquerda, da direita, da esquerda, e não tem piso, meu irmão. Ou seja, tu tem que ir pulando, usando esses blocos aí suspensos que ficam vindo da esquerda para a direita, até tu chegar na parte de cima. Pensa numa coisa complicada. Mas a gente vai entender melhor um pouco o uso desses recursos, tá bom? No caso aí dos outros modelos de jogos que vamos estar criando. Então eu vou estar minimizando aqui. É interessante como temos um elemento com muitos comportamentos e pode ocorrer a situação de utilizarmos muito mais aí nesse contexto, tá? Então, pessoal, até agora, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente trabalhar sobre o comportamento. Lembrando que outros comportamentos vamos conhecer futuramente, mas eu acho que tá bom, né? Deu para entender um pouco sobre o que é um comportamento, né, pessoal? Então, eu espero que eu tenha colaborado e ajudado aí, né, para o conteúdo de desenvolvimento de vocês. Espero aí que vocês tirem as suas dúvidas, perguntem, fiquem à vontade nos vídeos, porque ajuda outras pessoas também, inclusive vocês aí. Eu tenho muitos alunos aí que acompanham também, né? Então é isso aí, ok? Um abraço para todos aí, pessoal. Valeu!